Recentemente me perguntaram como é que a gente pode lidar com o tempo, sendo eficientes com o tempo, sendo organizados, administrando bem o tempo e cumprindo aquilo que Deus espera da gente, sem se enrolar com o tempo, sem sentir aquela agonia de chegar no final do dia cansado sem ter feito algo de produtivo ou sem ter clareza naquilo que foi produtivo. Então eu quero falar sobre isso. Eu vou responder essas perguntas que me fizeram recentemente da seguinte forma: como lidar com o tempo? Já que somos cristãos, como é que aplicar os princípios de Deus em relação ao tempo? Então vamos pensar, vamos entender um pouco. A Bíblia fala sobre remir o tempo porque os dias são maus. Por que a Bíblia fala isso? Porque você olha ao seu redor e a cada dia mais a gente vê pessoas ocupadas, cansadas, desgastadas, frustradas, com peso, sem pique, sem iniciativa, sem visibilidade de futuro, sem esperança do que vão fazer. Já acreditando que não vão conseguir realizar muita coisa. E aí se sentem sem saída. Como se estivesse dentro de um aquário, tudo que vê água, uma piscina, só vê água azul, mas tá ali, nadando, não sai do lugar, perdendo fôlego, não sabe o que fazer. Mas e aí, o que fazer? Como sair da piscina? Como olhar do lado de fora? Mas primeiro vamos entender onde é que está indo nosso tempo. E aí depois é bom começar a pensar no que essas atividades que estão indo nosso tempo estão resultando. É bom a gente começar a analisar. Desde a hora que você acorda, da hora que você vai dormir, desde a segunda até a outra segunda, onde é que vai o seu tempo? O que você gasta o seu tempo? Então, antes de passar para o item 3 ali, vamos analisar quem são esses ladrões do tempo. Deixa eu até jogar o quadrinho para cá. Já percebeu quanto tempo você gasta no WhatsApp? O meu celular tem um negócio interessante aqui. Eu acho que todos os celulares mais modernos têm isso, que é uma administração do tempo. Vocês já viram isso? Onde é que o tempo é gasto? Acho que é na conta, talvez. Tem uma parte do celular que mostra aonde é que o tempo está indo. Quanto tempo você gasta no WhatsApp por dia? E quando você fica preso no WhatsApp, você começa a ter necessidade de responder às pessoas. De tanto responder alguém rápido, você quer ver a notificação e ser respondido. E o que isso resulta em você? Uma falta de paz, falta de concentração. Chega uma notificação, você olha. Aí qualquer ócio, qualquer tédio, pequeno que seja, você tem uma inquietude, você quer ir lá, clicar e olhar. Ou o tempo gasto em redes sociais. É o Facebook, é o Instagram, é o Twitter. A gente acaba gastando tempo para passar uma imagem nas redes sociais. Você consome a imagem que estão te passando e quer passar uma imagem também. E com isso você não percebe. Você pode olhar no seu celular, talvez você tenha gastado 8, 6 horas, 10 horas hoje em redes sociais. Pode não perceber, mas ela estava aberta ali. Você acaba olhando, rodando fotos. Isso dá a sensação de que as coisas estão passando muito rápido. Você perde tempo do seu dia. Ainda que não seja o tempo todo olhando lá. Mas a cada olhada, cada interface de olhada, você percebe que foi um tempo. E aí tem depois no final do dia a sensação de que o tempo está passando mais rápido do que parece. Um outro ladrão de tempo é a Netflix e os filmes em geral. Por quê? Porque se não for dosado, ele tira tempo de edificação ou de consagração. Você não vai se consagrar, você não vai gastar tempo com coisas que edificam, você não vai crescer como pessoa. E pior, se tiver indecência, nudez, palavrões, ali você perder a comunhão com Deus, essas coisas vão ficar na sua cabeça. Aí na primeira reação que você tiver, você falaria o palavrão igual a pessoa da série do filme falou. Você acabaria tendo a mesma reação. E isso é muito ruim. Por mais que pode ser um prazer assistir um filme, e é um grande avanço para a nossa sociedade desses dias ter o Netflix disponível no nosso celular, na nossa casa, se você deixar isso, vai roubar o seu tempo. Vai roubar a sua edificação. Vai roubar a sua comunhão. Vai colocar imagens de nudez na sua cabeça. Nos seus olhos você vai pensar na violência, na nudez que você viu. E na primeira reação, vem um palavrão na sua mente ou na sua boca. Infelizmente. Outra coisa são as músicas que não edificam. Porque por mais que, às vezes você quer ouvir uma música romântica, uma música cultural, algo que você acha que vai te enriquecer, mas se você se alimentar só com isso, não for dosado, isso vai tirar sua paz.
E aí tira a sua paz e você fica com uma sensação de vazio dentro de você. E tudo que você vai fazer ao redor depois está incompleto. Então, principalmente se você teve um dia sem devocional, sem dedicação a Deus, sem adoração, e se enche de música que não edifica, se encher de algo que não é vitamina para você, de algo que traz vazio. E aí à noite fica aquela angústia. Aí no dia seguinte só aumenta. E esse tempero dessas músicas, eles te condicionam. É como ficar comendo aginomoto e salito. Porque no outro dia você quer mais, e você acaba perdendo. Depois a vontade de ouvir aquilo que não tem esse tempero. Pensa nisso. Outra coisa que gasta muito nosso tempo são os vídeos de teorias da conspiração. Os vídeos de que o mundo vai acabar, os vídeos dos caixões não sei aonde, do deserto não sei da onde, os vídeos dos Illuminatis e toda aquela história toda. Por quê? Porque tem uma aparência de religiosidade, mas não tem nada de religiosidade. Na verdade, tem medo e Deus não age pelo medo. Sabe o que isso causa em você? Isso causa uma dependência de ver mais. É a nova era, é o Illuminati, é a teoria disso ou daquilo. E você acaba se envolvendo nisso, pensando nisso, isso ocupa sua mente. E você não consegue se concentrar nas outras coisas. Isso tira o seu tempo. E quando você vai ver, já está tarde da noite, você não foi dormir. Então você não viu algo que vai te dar uma aula, vai te ensinar alguma coisa. Você não viu algo que edifica. Você não viu algo que Deus queria que você ouvisse. Você, na verdade, entrou em conspirações. E você agora vai ficar raciocinando isso. E vai achar que tudo ao seu redor agora, você fica agora cismado. Atenção. Se você vê um vídeo no YouTube, ou qualquer outro canal de vídeo que tenha aquele som de terror no fundo, atenção, Deus não age através do medo. Isso não é pra você. Fecha isso aí, vai fazer algo que edifica. Vai ler um bom livro, vai ler uma boa Bíblia, pega uma pregação de alguém que você acredita, vê um vídeo que seja, ainda que seja um filme que seja motivacional para você, que te dê alguma informação útil. E o outro ladrão de tempo que a gente tem nesses dias são as discussões políticas. Aqueles que perdem tempo para criticar o governo ou defender o governo, e você não ganha nada com isso. Temos televisão crítica? Sim, claro. Mas quando você começa a participar de discussões políticas, você perde o amor ao próximo, você começa a não ter unidade com quem pensa diferente, você começa a perder a posição de intercessor, cria uma antipatia social e vira um extremista. E agora começa a ver tudo desse viés, e perde o tempo, isso come o seu tempo. Então, voltando aqui no item, é bom você realinhar. Para o seu dia ser um dia consciente, ele tem que ter uma ordem. A sua fé tem que vir em primeiro lugar, a sua família tem que vir em seguida. Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que estudar e você tem que trabalhar. É o 5 capitais aplicado. Não dá para desperdiçar. Então, mesmo que hajam incêndios, o que acaba bagunçando um pouco isso, puxa, eu tenho que cuidar da minha família, mas meu trabalho está precisando de algo urgente. Legal, vai lá, resolve esse incêndio. Mas depois você volta para aquilo que é a ordem correta. Volta para sua família. Eu tenho que estudar, mas nesse momento meu trabalho precisa de mim. Legal, vai lá, faz o seu trabalho, tem que fazer, mas depois volta. E planeja essa volta. Quando você estiver apagando um incêndio, já pensa aí qual é o horário que você vai voltar para a ordem normal das coisas. Não consigo fazer devocional hoje de manhã? Legal, o que você vai fazer? Mas eu estou cuidando de algo que é saúde, eu tenho que ir para academia. Legal, vai para academia. Mas planeja a volta. Você não está bem de saúde hoje, você tem que ir para academia correndo, além do devocional? Legal, agora volta e acerta essa volta. Acerta seu tempo com Deus. Não ignora isso. É fé, família, saúde, os estudos e o trabalho, nessa ordem. E pergunta, você se lembra qual é o chamado, a proposta da sua vida, da sua família? Porque você deveria estar caminhando na direção desse chamado. O seu dia deve ter esse chamado como prioridade. De segunda para outra segunda, você tem que priorizar o seu chamado. Você tem que sair dessa vida aqui pensando que você realizou algo de relevante. Algo que Deus tinha para você. E aí, se você pensar, puxa, eu estou emperrado, eu estou dentro desse aquário mesmo, eu preciso sair. Eu te pergunto duas coisas. Primeiro, qual é a lição que você tem que aprender na situação que você está agora? Nessa situação, nesse momento, qual é a lição que você tem que aprender? Porque se você aprender essa lição, Deus te libera para os próximos passos. Se
Segunda pergunta. O que Deus te pediu para fazer que você não fez ainda? Se você obedecer à instrução que ele deu anteriormente, você vai receber uma nova instrução. Isso é importante. Você não pode esquecer isso. Porque Deus age por princípios. Cumpre o princípio que ele te dá o próximo. E aí, eu quero te recomendar algumas coisas e recomendar para vocês sobre investimento de tempo. Esse vídeo ele foi feito primeiramente para quem é da GNF, porque quem não é da GNF adapta para a sua realidade de igreja. Mas eu vou falar como GNF. Então, onde você pode investir seu tempo? Porque tempo é como se fosse dinheiro. Você tem o tempo, você gastou a mais, vai faltar. E o tempo não volta. Então, primeira coisa, sobre investimento de tempo, para que você tenha mais tempo. Ora nas horas certas. Orar nas horas certas. Defina os horários que Deus colocou no seu coração, respeite aquilo que Deus tem falado com você. Ora às 9, ora meio-dia, às 13, ora nas horas certas. Ora às 6, como todo mundo da igreja tem orado. E aí tem a consciência de oração. Só que além da consciência de passar o dia inteiro em oração, na consciência, ore nas horas certas. Separe um momento específico, gostoso de oração, de qualidade. Outra coisa, ore pelos outros, mais do que orar por você. Você tem necessidades? Legal, todos têm. Mas quando você é altruísta, você pensa nos outros primeiro, Deus olha para você. Então, ore. Ore pelos outros mais do que orar por você. Outro ponto, ouça a adoração. E adore. Crie um clima de adoração. Coloca no seu celular, na sua casa, no seu carro, adoração para tocar. E cante junto e adore. Você vai fazer com que esse tempo seja valorizado. Que ele seja edificante para você. E quando você for dormir, na noite anterior aqui, na hora de dormir, escreva. Escreva o que faltou você fazer hoje. Faz o plano de amanhã cedo. Anote isso. Seja no celular, no papel. Combine com seu cônjuge, com seus pais, com seu amigo. E aí define uma hora para acordar. Até no dia que você poderia ter mais tarde. No nosso caso, geralmente é o sábado. Você poderia ter mais tarde. Não acorde sozinho. Coloque uma hora para despertar, ainda que seja às 10 ou às 11, para você saber que aquele é o seu limite. Para que o seu dia ele vá prosseguir. Para alguns é às 9, às 8, sei lá, 9h30, 10 horas. Mas coloca um objetivo. Para você não ficar enrolando na cama. E você aproveitar o seu dia de folga também. Já decida nos dias de ocupação de trabalho, decida que roupa você vai usar no dia seguinte, veja a temperatura, já se programe, você não tem que ficar pensando de manhã, faz o dia render. E de manhã se programe, tanto para o devocional, quanto para ter no café da manhã e almoço. Assim como você tem que comer no café da manhã e no almoço, também já programe logo de manhã, que era você devocional daquele dia. Valorize Deus para que faça sentido o seu dia. E lembre-se, a preguiça é sua inimiga. Ela não veio de Deus. Se perceber que tem preguiça, pula da cama, vai fazer alguma coisa para que o seu dia tenha sentido. Para que você chegue no final do dia com sensação de dever cumprido. A cada dia sempre aprenda algo. Leia algo interessante, leia algo edificante, aprenda alguma coisa, estude alguma coisa. Lembre que sua mente é igual músculo. Se você praticar mais, ela fica melhor. Sempre descanse uma vez ao dia. Não acorde de manhã e vá até o final do dia fazendo um monte de coisa. Separa um tempo para tomar um bom café, para sentar no sofá, para ir para a cama mais cedo, deitar numa rede. Fazer aquilo que descanse você. Separe alguns minutos por dia para você descansar. Valorize seu dia, seu tempo. Valorize seu corpo, sua mente. E antes de dormir, não fique caçando o que fazer. Não fique caçando o que assistir na TV, na internet. Porque o pecado ele quer ser encontrado. Se você caçar, você vai achar. Ocupe sua mente com Deus. Vai lá, desliga a TV, fecha seus olhos, pense em algo edificante, traz à memória aquilo que dá esperança. Fecha o dia bem. E se você acordar na hora certa de manhã, atenção, o sono vai vir na hora certa à noite. Então a insônia, em boa parte, acorde certo de manhã e vai dormir em paz. Que aí vai vir o sono. Lembre-se, você é o dono da sua agenda. Se você não tiver autoridade na sua agenda, alguém vai tomar essa autoridade no seu lugar. Então, no nosso formato como GNF, se falta paz para você, isso é a forma de trabalho na nossa igreja GNF, você adapta a sua realidade se for de outra igreja, chega a ser pedido até você, porque eu fiz ele primariamente para a GNF, porque as perguntas vieram de lá. Então, no nosso formato de GNF, os discípulos chegam perto e andam com os discipuladores.
que é como Jesus fazia. Se você quer aprender com alguém, você vai lá e anda com essa pessoa, chega perto dela, abre seu coração, você presta contas a ela. A alta prestação de contas sempre fala o que está acontecendo com você. E aí nós acreditamos que os discipuladores terão sabedoria e ferramentas para te ajudar a superar isso. Agora, se eles não tiverem, eles vão pedir aos discipuladores deles. E assim por diante. Mas vá ao discipulador, porque ele vai buscar tanto de Deus quanto dos discipuladores dele, as informações para você. É assim que funciona o discipulado. Por fim, nós temos que nos arrepender. Porque gastar dinheiro... A Bíblia fala que não devemos gastar dinheiro com o que não é pão. Então, da mesma forma, gente, a gente tem que se arrepender. No que se refere a gastar o tempo com o que Deus não queria que a gente gastasse. Porque dinheiro não sobra, tempo também não sobra. Na verdade, Deus tem uma ocupação para cada dinheiro que Ele coloca na sua mão e uma ocupação para o tempo que Ele coloca disponível para você. E tempo é um recurso limitado que não vai voltar. Por isso devemos economizar. Então, na parábola do samaritano, os religiosos que passam por aquele homem que está machucado na beira do caminho, eles não param por falta de tempo, ou porque são desorganizados, ou porque erraram o foco. E muitos de nós estamos errando o alvo, errando o foco hoje, por utilizar o tempo de forma incorreta. E se todos os filhos de Deus obedecerem a Deus em relação ao tempo, todas as coisas que são importantes para Deus serão feitas. Se hoje nós estamos podendo acompanhar os enfermos, os doentes, os angustiados, os oprimidos, os pesados, é porque alguém está usando o tempo da forma incorreta. Porque Deus dá todos os recursos para a igreja, para que todos sejam supridos. Então que Deus te abençoe e te ensine. Deus abençoe, queridos. Que a shalom de Deus venha sobre você. E que o tempo renda, em nome de Jesus.